Bendize minha alma e louva ao Senhor. Pois o Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos, Ele dá alimento aos famintos. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos aqui na Catedral Cristo Rei, desejosos de receber o alimento celeste, a palavra de Jesus, a sua bondade, o seu amor entregue a nós na Eucaristia que agora celebramos. A liturgia de hoje é uma bela recordação da ternura de Deus, que ama os pobres e os escolhe, os elege. Desde sempre, Deus escolheu os pobres para realizar o seu plano de amor e salvação. Foi assim que Ele se manifestou como libertador, libertando o povo de Israel da escravidão, dos poderosos no Egito. O Deus que amamos e celebramos na liturgia é o Deus dos pobres, aquele que Maria cantou como o Deus que derruba os poderosos dos seus tronos e eleva os humildes. Hoje, ouvindo o Evangelho de São Lucas, somos profundamente interpelados pela palavra de Jesus, convidando-nos a rever os caminhos da nossa vida. Porque quando ouvimos o Evangelho, devemos nos perguntar: o que o Senhor ressuscitado deseja me dizer, me falar nesta hora concreta da minha existência? Deus nos fala e Ele aguarda a nossa resposta. Ele aguarda o nosso sim generoso. No Evangelho de hoje, irmãos e irmãs, São Lucas se assemelha quase a um pintor expressionista, com pinceladas fortes. Ele apresenta aqui o drama da existência humana, que se tece no presente, mas lança também as suas raízes no futuro. Presente e futuro se entrelaçam. Estamos no mundo e no presente nós podemos caminhar na estrada da solidariedade ou caminhar na estrada do egoísmo. No presente nós podemos construir pontes que facilitam o acesso e nos torna próximos uns dos outros, ou podemos construir castelos e assim viveremos isolados, distantes, alheios ao sofrimento dos nossos irmãos e irmãs. Pois bem, Jesus está na presença dos fariseus e a eles Jesus dirige esta palavra. Vale a pena recordar quem são estes, os fariseus. São letrados, conhecedores da legislação religiosa, mas deles o Evangelho diz, são sepulcros caiados, porque conhecem e não vivem a Escritura. Eles são o símbolo da hipocrisia, da falsidade, porque vivem uma vida de aparência, mas no fundo renegam os princípios éticos, morais e religiosos dos quais eles têm conhecimento. E este é um grande risco para todos nós, conhecer a palavra do Senhor, mas não colocá-la em prática no cotidiano de nossas vidas. Portanto, ressoa forte hoje aos nossos ouvidos o convite do apóstolo Tiago: sede praticantes da palavra de Deus e não meros ouvintes. Não basta conhecer a palavra, é preciso que haja de nossa parte um grande esforço para vivê-la. Só assim se dará a nossa conversão, a nossa mudança de norte. O mundo precisa desta mudança, a nossa sociedade precisa desta mudança, pois a parábola contada por Jesus nada mais é do que um retrato falado do tempo presente. Aparecem aqui dois personagens,
Um deles tem nome, Lázaro, que significa Deus ajuda. Lázaro é o pobre, mendicante, à porta do rico, clamando por atenção, necessitado de alimento, pois está prestes a desfalecer e entregar sua vida a Deus, porque não consegue auxílio daquele que poderia ajudá-lo. Lázaro tem nome, é todo pobre que vemos nas ruas de nossa cidade, é todo irmão necessitado da nossa ternura, da nossa atenção. Vale a pena observar que, dentre todas as parábolas de Jesus, somente nesta aparece o nome do personagem, somente em Lucas. Lucas é o evangelista dos pobres. O rico não tem nome, sua identidade é o luxo, a ostentação, sua identidade, sua característica mais forte é a indiferença diante do sofrimento do pobre. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. E um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Rico, luxo, ostentação, pobreza, miséria, desfalecimento. Mas depois o evangelista também nos fala do futuro destes dois personagens. O rico morreu e foi enterrado. O pobre morreu e foi acolhido no seio de Abraão. Foi depositado no coração de Deus, do Deus que ama os pobres. Podemos então nos perguntar, irmãos e irmãs, o reino de Deus é para todos, mas por que alguns não entram no reino de Deus? Porque não querem, porque escolheram trilhar a estrada do egoísmo, porque ser rico ou pobre não é a condição para entrar no reino, não é a condição para ser salvo. O que nos salva é o amor que vivemos, é a coragem de praticar a generosidade e de partilhar os bens que temos e que não nos pertencem, não são nossos, somos meros administradores. Sobre o rico paira a profecia de Amós, porque o rico vive despreocupado, indiferente ao sofrimento do pobre, e sobre ele paira a profecia de Amós, condenando: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado, os que cantam ao som das harpas, mas não se preocupam com a ruína de José, com a ruína dos seus irmãos. Portanto, aquele rico não entra no reino porque vive despreocupadamente, porque não se interessa pelo outro, porque se deixou engolir pelo vírus da indiferença. Todos nós, irmãos e irmãs, pobres ou ricos, podemos sim ser contaminados pelo vírus do egoísmo e da indiferença. E assim fecha-se para nós a porta do coração de Deus, porque só entra no coração de Deus quem tem a coragem de amar e de partilhar os bens recebidos, porque estes não nos pertencem, somos meros administradores daquilo que Deus colocou em nossas mãos. O dinheiro, amados irmãos e irmãs, é um ótimo servidor, mas é um péssimo patrão. Infeliz de quem se curva diante do dinheiro, pensando que o poder, riqueza, ostentação poderá trazer alegria e realização plena. Não. Desde já, aprendamos a partilhar, a administrar o que nos foi entregue, promovendo a vida dos irmãos e irmãs mais pobres. Sejamos solidários.
porque Cristo se identificou com os pobres. Eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu estava nu e me vestistes. Portanto, o pobre é um verdadeiro sacramento da presença de Cristo. Eles nos salvam, eles nos precederão no reino dos céus. O Evangelho de hoje, meus irmãos e irmãs, nos faz recordar aquela afirmação que está no livro dos Provérbios, no capítulo 14, versículo 17. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. Esta é uma grande verdade, porque podemos fazer a experiência do encontro libertador com Deus, com Jesus Cristo, na pessoa dos nossos irmãos e irmãs empobrecidos. Irmãos, na parábola de hoje, nós somos convidados a tomar consciência de que o nosso presente incide sobre o nosso futuro. As escolhas que fazemos agora vão definir se entraremos ou não no coração de Deus. Presente e futuro se entrelaçam. A vida eterna já se manifesta agora nas opções que fazemos. Peçamos ao Senhor então a graça de fugir das coisas perversas, como nos diz São Paulo. Foge das coisas perversas, ambição desmedida, interesse pelo lucro desmedido. Foge das coisas perversas, procura a justiça, procura a fé, procura o amor. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna. Só conquista a vida eterna quem se abre verdadeiramente ao amor. E quem olha para a realidade presente com compaixão e misericórdia, procurando tornar-se próximo dos mais sofredores e necessitados. Conquistar a vida eterna já é algo que deve ser vivido no presente da nossa existência, amando-nos mutuamente, fazendo o bem, partilhando o pão com os mais necessitados. O tempo presente pede de nós a solidariedade. No Brasil, são muitos os homens e mulheres abandonados, sofrendo a solidão, as consequências do desemprego. São muitos aqueles que vivem numa situação de insegurança alimentar, revirando o lixo para procurar alimento necessário para a subsistência de apenas algumas horas ou um dia. Isto clama aos céus e mostra que todos nós somos chamados a construir uma sociedade justa, fraterna. Isto questiona profundamente os nossos governantes, que não se empenham na promoção de políticas públicas, sobretudo para os mais pobres e necessitados. Que Deus nos ajude, que Ele ative no nosso coração a semente do amor, da solidariedade, para sermos promotores da justiça do reino no mundo de hoje. Que Deus nos dê a graça de fugir sempre das coisas perversas, egoísmo e ambição, e nos faça procurar sempre a justiça, a fé e o amor. Assim conquistaremos a vida eterna. Assim seja.